Boa tarde, pessoal. Meu nome é Levi, vocês me conhecem do YouTube. E, enfim, eu não quero falar de mim, sou engenheiro, tenho algumas pós-graduação, mas eu gostaria de falar hoje sobre 4 assuntos, tá? Um pouco de resistência dos materiais, por que tem em alguns diagramas de momento a forma parabólica. Eu vou mostrar o cálculo de maneira bem rápida. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o bóson de Higgs, o suposto achado do bóson de Higgs. Depois eu vou falar um pouquinho de linha de transmissão 138 kV. E finalmente um pouquinho eu vou mostrar aqui uma construção civil e como que é feita as construções civis, infelizmente, em nosso país. Tá? Bom, enfim. Vamos começar por um pouquinho de resistência dos materiais. Eu vou dar uma passada rápida no cálculo. Eu só quero falar um detalhe de por que alguns diagramas fletores têm a forma parabólica. Aqui eu tenho uma prancha com 2 apoios, tá? A força VA, a força VB e aqui uma força em C. Tá certo? Como um todo. Eu não estou levando em consideração aqui a força de cisalhamento. Eu só estou levando em consideração aqui as forças repartidas em Y. Se nós fizermos um cálculo, o pessoal de Resmate sabe disso, por favor, vê se está me focando. Focando. Tá? Se nós fizermos o cálculo aqui, o somatório das forças em A, o somatório dos momentos em A, como isso aqui está numa posição estática, o somatório das forças é igual a 0, é igual a 0. Como aqui eu tenho 0,25, eu tenho essa força aqui vezes 0,25, tá? Mais a força VB, tá? Vezes essa distância 0,8, e com isso eu calculo VB, que dá menos 7,5 kN. O somatório de VA mais VB, tá? Tem que ser igual a 24, que está no sentido contrário. Então eu tenho 31,5 kN. Isso aqui foi uma rápida passada nessa prancha. Está em equilíbrio, então o somatório de forças é igual a 0. Tá? Nas regiões que tem terremoto, então aí entra a vibração, entra os cabos de tração, que fazem um engastamento dentro da laje, que nós temos medidores de tensão, e por aí vai. Mas isso é um outro assunto. Aí, puxando aqui no trecho CA, nesse trecho CA, eu vou tirar o momento aqui, tá? Então, o somatório das forças em Y, só no trecho CA, me dá o menos 24 kN calculado. E no trecho CA, só no trecho CA, o somatório do momento igual a 0, positivo nesse sentido. Então, momento mais 24 vezes x, eu tenho que momentos é menos 24x. Tá? Então, no trecho de C até A, trecho CA. No trecho de C até B, esse x estica. Então, o que acontece? O somatório dos momentos aqui é igual a 0. Então, eu tenho a seguinte fórmula, que o momento mais 24 vezes x, tá? Menos 31,5 kN calculado, x menos 0,25. E eu chego a essa fórmula de momento aqui. Com essa fórmula de momento e essa fórmula de momento, o que eu faço? Quando? Deixa eu procurar isso um pouquinho mais explícito aqui, por favor, focar aqui, nesse ponto. Quando o momento aqui é igual a 0, então é 0, cai aqui. Tá? Quando eu caminho 0,25 menos, o que multiplica menos 24, eu tenho menos 6 kN. Então, nesse ponto, eu tenho uma força de menos 6 kN. E quando eu caminho o trecho todo, esse trecho todo aqui, tá certo? Que esse trecho todo aqui, ele vale 1,05, tá certo?
o trecho inteiro vale 1,05, então se eu multiplicar nessa forma de momento agora aqui, porque eu estou nesse trecho, e esse trecho todo vale 1,05. Se eu substituir esse x por 1,05, eu volto para um momento igual a zero. Aqui. Então o que eu fiz aqui? O rebatimento das forças em y, tá? Sem considerar a força de cisalhamento, e depois no trecho CA e no trecho AB eu retirei as respectivas fórmulas de momento. Essa primeira fórmula de momento e essa segunda fórmula de momento. No primeiro trecho e no segundo trecho. Daqui aqui e daqui ali. No primeiro trecho e no segundo trecho. Tá? No segundo trecho a gente tem aqui como já havia falado, daqui a aqui eu tenho 0,25, tá? E daqui até aqui eu tenho 1,05. Então se eu multiplico aqui por 7,5 vezes 1,05, menos 7,874, eu tenho nesse momento aqui, quando x vale 1,05, eu volto ao momento zero, porque daqui até aqui eu tenho 1,05. Essa distância daqui até aqui é de 1,05 e intrinsecamente nos cálculos você pode verificar isso. Mas o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que para baixo ficou menos 24 kN, tá? E para cima, no cálculo para cima, nós calculamos V de B menos 7,5 kN. Então, no diagrama de corte, você tem para cima 7,5 kN, positivo, e para baixo menos 24 kN. E no diagrama do momento fletor, por favor, focalizar só aqui, nós temos uma descida linear, que vai até menos 6 kN, e uma subida linear, que vai até zero. Aí que está a pergunta. Por que em alguns casos essa subida é parabólica? Eu vou dar um segundo para o pessoal responder. Um segundo não, 10 segundos. Por que aqui a descida é linear, ela não é parabólica? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês sabem, pessoal, que 1 segundo é tempo pra caramba. 1 segundo é contabilizado assim. 1, 2, assim é contabilizado 1 segundo, que é 2 menos 1. Então, quando eu falo 1, 2, isso aqui é 1 segundo. Tá? É 2 menos 1. Então, eu vou dar logo a resposta para a gente terminar com essa parte de resistência dos materiais, que foi bem abrangente. Quando eu tenho o diagrama de momento fletor parabólico, é porque aqui, no meu caso, eu tenho, quando eu calculei o meu momento fletor, é uma equação do primeiro grau. Se quando eu calculasse o meu momento fletor desse uma equação do segundo grau, aí o meu momento fletor teria uma forma parabólica. Tá? Então essa é a primeira parte que eu gostaria de falar com vocês. A segunda parte, que eu acho isso muito importante, porque quem estuda resistência de materiais, se depara às vezes em concurso com o momento fletor linear. Se você tem a equação do momento fletor linear, tudo bem, mas se você tem a equação do momento fletor parabólica, você pode ir cortando nas suas respostas os diagramas lineares. Porque o diagrama de momento fletor nunca vai ser linear se a equação que rege o momento fletor, por esse exemplo meu feito aqui muito rapidamente, for linear. O que eu quero mostrar aqui, mais 7,5x menos 7,874 é do primeiro grau. Então, no diagrama do momento fletor, ele tem que ser linear. Se numa prova de concurso, por exemplo, apresenta a fórmula do meu diagrama de momento fletor parabólica, e nas minhas respostas o diagrama de momento fletor vier linear, vocês não marcam essa questão. Você vai ficar entre as questões parabólicas. É isso que eu gostaria de mostrar de uma maneira muito rápida, sem entrar em detalhes. O maior detalhe é esse aqui. O diagrama de momento fletor ele é linear quando a equação de momento fletor é linear.
O diagrama de momento fletor é parabólico quando o diagrama de momento fletor é uma equação do segundo grau, do terceiro grau e por aí vai. Tá? Bom. Agora, posto, sempre erro na ordem. Eu queria falar um pouquinho sobre o bóson de Higgs. O bóson de Higgs é uma teoria que não está comprovada ainda pelo acelerador de partícula. Tudo indica que é o bóson de Higgs, que é a chamada partícula de Deus, que é a essência da matéria, é o que segura tudo. Tá? É o que faz com que a matéria seja matéria. É o que faz com que a massa se aglutine. Tanto é que o fóton não sofre efeito da suposta descoberta do bóson de Higgs. Tanto o fóton não sofre efeito da suposta descoberta do bóson de Higgs que ele viaja na velocidade da luz. Tá? Então isso eu vou repetir porque isso aqui é muito rápido que eu estou falando sobre o bóson de Higgs. O bóson de Higgs, a teoria do bóson de Higgs, eles estão achando que descobriram o bóson de Higgs, mas não se tem a certeza que é o bóson de Higgs. A certeza que a gente tem é que existe alguma coisa que interage para a formação da matéria. E esta coisa que interage na formação da matéria pode ter sido descoberta ou não, mas tudo indica que foi descoberto e o nome é o bóson de Higgs, porque é o cientista que sabe que existe uma força que interage para a formação da matéria. No entanto, o acelerador de partícula não confirmou, porque o bóson de Higgs não é visto, apenas os efeitos dele, do bóson de Higgs, que é o provável provocador da coerção da matéria. Mas ele, mesmo sendo o bóson de Higgs ou não, existe alguma coisa que faz a coerção da matéria. E esta alguma coisa que faz a coerção da matéria, ela não interfere no fóton. O fóton não interfere, o fóton viaja à velocidade da luz, não tem nada que segure ele. Tá? Enfim, apesar da massa ter luz e ter sido calculada pelo grande físico Albert Einstein. Einstein quer dizer uma rocha em alemão. Ele calculou a massa da luz. É 10 elevado a menos não sei quantas gramas, mas a luz tem uma massa. Tá? E a única coisa que não segura, a única coisa que você não pode reter é o fóton. O fóton, quando está no vácuo, no espaço, ele viaja à velocidade da luz e nada o detém. Tá certo? Então isso aqui é uma pequena observação sobre o bóson de Higgs, que tudo indica que ele foi descoberto. E se ele não foi descoberto, existe realmente alguma coisa que interage na matéria, formando a massa, formando a matéria, dando peso às coisas e aos elementos do universo. Também existem elementos químicos que eles surgem em microsegundos, em nanosegundos, que vão entrar na tabela periódica. Eles só existem em nanosegundos, após a colisão no acelerador de partículas, tá? Pelo nosso grande físico Mendeleev, que formou. E esse físico é tão admirável, Mendeleev, que por coletas que eles fazem em Marte, em Marte é rico em ferro. Poxa, como é que Mendeleev aqui na Terra, você vê como é que a física é brilhante, Mendeleev aqui na Terra conseguiu fazer a tabela periódica e saber que ele nunca pisou em Marte, agora estão descobrindo que lá em Marte é rico em ferro, tem água, tem isso, aquilo, aquilo. Tá certo? Bom, então falei um pouquinho sobre bóson de Higgs. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre linhas de transmissão de 138 cabeças. São 4 assuntos, pessoal. O primeiro foi que nem todo momento fletor é linear. Se a equação do momento fletor for parabólica, o momento fletor é parabólico. O bóson de Higgs tudo indica que mas existe alguma coisa fazendo a coerção da matéria, mas não segura o fóton no vácuo. Não segura o fóton no vácuo. É o único elemento que ele não segura, é o fóton no vácuo. Agora eu vou falar sobre linhas de transmissão. Tá? Uma coisa interessante, eu montei uma linha de transmissão no Norte Fluminense no início do ano passado, na linha Minas-Rio.
tá? Participei dessa montagem dessa linha de transmissão no Norte Fluminense. Então, a linha de transmissão, ela tem os estubes, a gente chama de estubes aqui embaixo, as armações, tá? Que é ferragem com concreto, feito pelos armadores, que são a base. Depois você vem com o pessoal da mecânica, faz a pré-montagem das treliças, e essas treliças vão subindo. Só que, numa determinada altura, você tem que parar, jogar o contrapeso, que tem esse nome, mas não tem nada a ver com contrapeso, tem a ver com aterramento, porque na montagem, quando o cidadão se gancha, aqui quando ele vai montando, pode haver uma descarga atmosférica e ele eletrocutá-lo. Então, a uma determinada altura, eu aconselho até 1 metro. A partir de 1 metro, a norma diz um pouco mais, mas a partir de 1 metro já joga os contrapesos para que o pessoal possa continuar a trabalhar, montar a torre. Depois você tem aqui, poucas pessoas sabem, os isoladores, que nada mais é para fixação mecânica, e a eletricidade ela passa via bypass do isolador, tá? Senão você jogava 138 na torre. Então a eletricidade ela vai por aqui, por isso que você tem os isoladores aqui, tá? Você tem o cálculo de flecha e você tem as torres de maior tonelagem, que são geralmente aquelas que chegam na subestação. Essas torres de maior tonelagem que chegam na subestação chama-se torres de ancoragem. Torres de ancoragem. Então são 3 etapas para a montagem de uma torre tipo 138 kV. São as bases com fundação direta, são sapatas de fundação direta com os estubes, a pré-montagem das camadas, o aterramento pelo contrapeso no momento certo, tá? E os montadores continuam até dando a finalização, jogam os isoladores de ancoragem e você tem um projeto e tem que respeitar as flechas. Por que você tem um outro tipo de torre, a torre mais pesada? Porque a linha de transmissão pode fazer uma curva e você aqui precisa de uma torre mais pesada. Com o vento não deslocar o sistema todo, né? Outra coisa, nós passamos anos sem investir em energia elétrica, tá? Por isso que nós estamos gastando em termoelétrica aí. Porque o sistema elétrico ficou anos largado. Agora estamos tendo que apelar para as termoelétricas. É por isso esse aumento todo na conta de luz. Por que não investiram anos em hidrelétrica aí? Tudo bem, a gente tem que ter usina nuclear por questões militares também, porque o Brasil precisa de defesa, eu sou a favor, e ficamos há anos sem investir em hidrelétricas aí. Agora estão querendo correr fazendo hidrelétrica, correndo fazendo hidrelétrica. Não estou aqui falando de política, futebol ou religião. Eu estou dizendo que nós já devíamos ter investido no setor elétrico há um tempão. Não é investido no setor elétrico há um tempão, agora o país vai começar a aquecer, vai para a termoelétrica e estoura na conta do pessoal, na conta do consumidor. Tá? Porque energia eólica, energia solar, tudo bem, mas elas não produzem, por exemplo, 700 megawatts de uma turbina só de Itaipu. Não produz. Eu trabalhei com amigos meus da NFR que fizeram um sistema de aterramento da usina hidrelétrica de Itaipu. Eu conheço a usina hidrelétrica de Funil, de Furnas. Por que não investiram jamais em Furnas? Por que não investiram jamais nessas grandes empresas? Porque 80% da nossa energia é hidrelétrica. Por que não investiram logo em ferrovia? Quando falaram da ferrovia do Sarney, todo mundo criticou. Mas agora a ferrovia do Sarney, nesse período todo que ela percorreu, já desenvolveu toda essa área que é adjacente. Então espera-se, infelizmente, no Brasil para fazer as coisas sempre em cima da hora. Já era para ter investido em ferrovia, já era para ter investido em hidrelétrica, minimizar o custo da energia solar, mas mesmo minimizando o custo de importação da energia solar, ela não segura. Se o país aquecer, não vai segurar, vai ter o efeito cascata que eu expliquei num outro vídeo, que eu expliquei que você tem uma falta de sincronismo entre as concessionárias, o sistema de proteção retira porque você tem uma variação angular, né? Z, θ. Então você tem uma variação angular das ondas e essa variação angular causa curto-circuito também. Então o sistema de proteção tira. Aí o que fica não aguenta, começa a sair todo mundo. Tá certo?
Porque na hora de virem cobrar a conta da gente, eles sabem vir cobrar, sabem vir cortar. Principalmente as distribuidoras, que são de economia mista. Mas houve um acidente ainda há pouco em São Gonçalo que ninguém sabe dizer o porquê. Um fio de repente cai do nada, até agora ninguém sabe explicar o porquê. Mas na hora de vir, matou 5 pessoas aí em São Gonçalo, mataram as 5 pessoas que estavam dentro do carro, porque o carro funciona como uma gaiola de Faraday, o cidadão não sabia, foi abrir a porta, ferrou. Porque as cargas ficam aqui fora. O cidadão não sabia, foi abrir a porta, coitado. Então, quando há esses acidentes, não caia com eles. Mas quando a gente não paga a conta de luz, que eles ficam jogando tudo em cima das termoelétricas, porque anos não investiram nas hidrelétricas, aí pode vir cortar a conta de luz da gente. Como uma vez cortaram a minha conta de luz com 4 dias de atraso, quando a legislação diz que é 15 dias. Tá? E tem que ter aviso prévio para chegar e cortar a conta de luz na casa do cara. Eles chegam na casa do cara sem aviso prévio e cortam a conta de luz. Agora, quando solta um cabo e eletrocuta não sei o que foi, não acho que não foi com a gente. É sempre assim. É sempre assim. E eu quero falar de algumas construções nacionais. Tá? Eu gostaria que focasse a câmera para a saída da minha janela. Eu vou mostrar uma construção, como é feita. A minha esposa vai trazer a câmera, por favor, vocês me acompanhem. E olha que construção, desculpa, ridícula que é feita, não vou dizer a empresa qual é, por questões éticas. Pessoal, estou aqui fora da minha casa, olha só a construção como é feita. Primeiro que não tem fundação. Não foi feita fundação para economizar. Tá? Então isso daqui está engastado aonde? A poucos metros daqui de uma outra construção caiu um andame e matou 3. Eles percorrem aqui por cima sem guia. Sem guia. Está arriscando a vida desses operários na área de segurança. Não tem a linha de guia. Tá? E ela é feita assim. Pode mostrar aqui, por favor. Olha lá, cadê o aterramento do andaime? Não existe aterramento de andaime. Então, vocês podem ver que se vier uma descarga, isso aqui funciona como um captor. Se vier uma descarga atmosférica, não tem aterramento no andaime, não tem nada. A 2 quadras daqui, de uma outra rua que eu também não vou citar, caíram 3 de um andaime. Então as nossas construções são assim. Vamos fazer mais barata, não vamos fazer fundação. Não sabe por quê? Fazer fundação é caro. Existe tecnologia. Vamos fazer como se a gente construísse casa, com uma sapatinha aqui, uma sapatinha ali, e vamos jogando laje, e vamos fazendo. Como se fosse casa. Se cair, depois o pessoal não vai estar aí mesmo, né? É civil que vai estar aí. Então assim que são nossas construções. Não há fiscalização nas nossas construções. Tem que esperar acontecer, como aconteceu o acidente lá da linha de transmissão que caiu em São Gonçalo, matou. Aí agora vamos ver os culpados, é sempre assim. Nunca há uma medida preventiva, preditiva, é sempre corretiva. E estoura sempre na mão do pobre coitado do usuário, infeliz daquele que comprar esse prédio. Eu não queria esse prédio, não tem fundação. Eu não tenho fundação lá embaixo. Foi feita fundação rasa. Fundação rasa é para casa. Tem um limite de altura. E ele vai subir a altura do nosso pavimento. Nós estamos no 7º. Ele parece que vai até o 14 ou 12. E não está engastado em lugar nenhum. Inclusive aqui do lado tem um terreno. Aqui do lado tem um terreno e lençol d'água. E eu nunca vi fundação rasa e lençol d'água. Apesar de eu não ser da área de civil, eu sou da área de elétrica, mas sou da área de segurança. Eu nunca vi fazer uma fundação sem lençol d'água. Então é essa a mensagem que eu quero passar para os alunos e os estudantes de engenharia. É preciso haver mais fiscalização também nas nossas construções civis. Porque o cara, coitado, que trabalha ali dentro, ele precisa do emprego. Ele precisa do emprego. Ele não fala nada, ele fica quieto. Ele precisa do emprego. Tá? Aqui, focaliza aqui. Na distância. Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, uma piscina, ó. Uma piscina. Tá? Tava cheio d'água. Focaliza aqui pra mim agora. Ela estava cheia d'água. Estão falando tanto em dengue, mas essa piscina estava cheia d'água. Foi preciso a gente ligar para o órgão. Vigilância sanitária para eles enxugarem a piscina. Ah, então falam tanto em dengue na televisão, mas põe uma piscina aqui acumulando água.
Então é isso que eu quero passar para vocês. Não estou falando de religião, futebol e política, mas estou falando do que é certo. Do que é certo. Tá? E as autoridades competentes, elas que têm que ver isso, não é a gente. A gente não é, eu não sou fiscal das autoridades competentes. Eles é que têm que ver isso. Tá? Então nosso país tem que fechar as torneiras externas, como estão tentando fazer, diminuir a privatização, a estatização e aumentar a privatização, aumentar a produção. Que é da produção que sai o INSS e paga todos os serviços públicos. Não é das estatais, nego sentado lá na cadeira, só porque fez um concurso público, porque eu também já fiz concurso público e já passei e ganhei para estudar por concurso público. Não sou nenhum burro, não. Tá? Então é essa mensagem apaixonada que eu quero deixar para vocês, em nome de Jesus Cristo, esses 4 assuntos que nós vimos. Resistência dos materiais. Quando vocês verem em resistência dos materiais, quando você vê uma parábola, é porque a equação de momento é parabólica. Nunca marquem a linear. O bóson de Higgs está supostamente descoberto, mas existe alguma coisa similar ao bóson de Higgs, ele só não interfere no fóton. Tá? E também aqui, pode localizar aqui, por favor, e também aqui, linha de transmissão 138 kV. A uma determinada altura tem que botar os contrapesos para aterrar, para proteger o pessoal que está trabalhando. Porque, coitado, eles precisam trabalhar, então eles ficam quietos. Tá? E essa questão das nossas construções civis, como são feitas. É mais artesanal, faz fundação rasa mesmo. Faz fundação rasa mesmo. Muito dificilmente vai ter um tremor de terra aqui no Brasil. Como é que se sabe que aqui um dia não vai ter um tremor de terra? Nunca se sabe. A terra está em constante mudança. Tá? E eu queria só para terminar, falar um pouquinho sobre essa questão do aquecimento global. O somatório de energia do universo é constante. O aquecimento não é global, ele é local. É porque está fazendo desmatamento, então está havendo fuga de calor de um ponto para outro. Tá? Então eu quero agradecer aqui a atenção de vocês, em nome de Jesus Cristo. Creio que esses assuntos foram esclarecedor. E eu quero deixar aqui meu muito obrigado. E a gente, como cidadão, nós temos direito a buscar os nossos direitos. Cortaram um dia minha conta de luz com 4 dias de atraso. 4 dias de atraso. Mas quando cai uma linha de transmissão aí, nunca é eles. Nunca é eles. É sempre o outro, e isso rola com a barriga. Então vamos seguir um pouco o exemplo de países mais desenvolvidos, que eles diminuem as estatais, aumentam a iniciativa privada e cortam as bicas que sangram para o exterior. Tá? Muito obrigado, meu nome é Levi, um abraço, fiquem com Deus em nome de Jesus Cristo.